Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje um convidado para lá de especial, Cantor Vitor, tudo bom? Olá, foi um prazer estar aqui. Que bom receber esse convite, estar podendo trocar essa ideia com você, falar um pouco aí de carreira, de vida, de tudo, né? Muito bom, que Prazer. honra ter você Que aqui, isso. contando sua história. E a gente gosta de saber, assim, a sua história um pouco desde o início, assim, porque qual é a lembrança que você tem para a pessoa vir para a área da arte, né? Na sua infância, já era coisa comum na sua casa, Uhum. onde você frequentava ou não? Então, na verdade eu sou o primeiro da minha família, assim, família mais próxima, a desbravar a coisa de ser artista. Então, isso vem com várias amarras juntas, né? Que você tem que quebrar vários paradigmas, abrir várias portas, assim. Mas depois de mais velho eu fui entender que a minha primeira grande influência foi o meu avô. E aí, se você olha álbum de família, festa antiga, ele tá sempre com violão na mão, sempre com acordeão na mão, sempre fazendo festa, era todo mundo em volta dele e ele fazendo ali a alegria. E em vários momentos você olha essas fotos, esses vídeos, eu tô sentadinho do lado dele, tô ali numa cadeirinha do lado olhando pra ele. Então, foi onde começou mesmo, eu acho que eu entendi que aquela mágica ali da música, que pra mim é magia pura, tinha uma coisa a mais comigo. Não era só todo mundo gosta de música. Não, ali realmente era uma coisa que me puxava um pouco mais. E eu entendo que foi nessas primeiras sementinhas ali com ele que surgiu essa carreira que hoje eu tô tocando. Mas então, assim, tinha essa influência, e aí vem a adolescência e tal. Que momento que você fala assim, eu vou trabalhar com isso, Aham. vou para arte, vou estudar, vou me dedicar. Sim. É, aí é sempre complexa essa pergunta. Eu sempre fui uma pessoa que tinha eh, umas, um lado sentimental mais aflorado. Eu tinha, às vezes, uma questão na escola, nos lugares, sempre ser um pouco diferente, no sentido de ser mais emotivo. Eu, desde sempre, choro à toa, me emociono com as coisas, gosto de falar dos meus sentimentos. E eu fui entendendo que eu precisava dar um escape para isso de alguma forma, assim. E eu sempre gostei muito de escrever, e sempre tive essa coisa da música me chamar a atenção. Até o momento que eu entendi que eu podia juntar uma coisa com a outra. Peguei um violão que meu irmão tinha lá antigo e comecei a tentar aprender sozinho. E eu tinha um primo já que tocava na igreja, o Fernando, meu querido primo, amigo. E eu ficava vendo ele tocando, eu falava, pô, será que você não quer me ensinar não, umas coisinhas e tal, pra eu tocar aí com você na igreja? E aí ele começou a me dar umas dicas, eu lembro que a primeira música que eu aprendi foi Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, e ficava tocando aquilo. Meus amigos não aguentavam mais, minha família não aguentava mais, e eu tocando aquela música de novo, de novo. E aí lá por volta eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui tocar na igreja. E aí fiz essa escola ali de estar sempre ali todo domingo tocando e aprendendo. Inclusive a gente brinca que 80% do cenário musical capixaba veio da igreja. As pessoas acabam tendo essa porta musical ali muito, né, nas igrejas. E aí fui aprendendo, até que eu já tinha muitas coisas escritas, assim, e eu fazia faculdade na UFES. Surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio pela UFES. E aí eu fui morar na Inglaterra, isso já com 18, 19 anos. E lá essa coisa, acho que da distância e tudo mais, aflorou muito esse sentimento em mim de querer botar pra fora alguma coisa. E aí lá foi onde surgiu a minha primeira composição. Eu já sabia tocar violão, já começava a cantar assim, mais ou menos, arranhando. E eu já tinha coisas escritas e eu peguei e transformei aquele sentimento ali que eu tava sentindo numa música. Foi a primeira vez. E aí tudo fez muito sentido. Eu falei assim, cara, até agora eu sentia pequenos alívios às vezes quando eu tava... Mas escrever, botar isso aqui numa música foi o que realmente me deu luz, assim. E aí foi ali que começou, ali que eu entendi que eu precisava daquilo para minha vida mesmo. Eu precisava botar para fora, e só aquilo ali realmente me ajudaria nesse processo louco que é viver, a me sentir mais completo, me sentir mais aliviado nos momentos que eu precisava botar para fora alguma coisa. Então é uma trajetória que foi se construindo bem passinho em passinho. E eu até comecei a compor mais tarde, assim. Às vezes as pessoas, eu vejo entrevistas de artistas falando, nossa, eu comecei a compor com 12 anos. Não, eu com 15, 16 comecei a escrever, mas é a minha primeira música, que eu tenho memória, que um dia eu vou lançar ainda, inclusive, eu fiz com 19 anos e foi ali que realmente eu ponho um marco que eu comecei a minha trajetória artística mesmo, Você assim. está fazendo faculdade de quê? Eu sou engenheiro ambiental de formação. Olha,
Então você estava Mas ali fazendo, ó, tem que ter uma faculdade, tava nessa engenharia. coisa. Meu pai trabalhou a vida inteira na indústria, a vida toda ali naquela coisa de trabalhar dentro de área e tudo mais. E aí ele falava, não, meu filho, tem que trabalhar num negócio aqui que a gente dá uma garantia e tal, e querer muito que eu fizesse engenharia. Sempre falou assim, continua tocando a sua música, nunca foi uma coisa, não faça isso. Mas também ele fala assim, tem um garante ali. Só que aí também teve uma questão que eu fui fazer essa faculdade, ganhei essa bolsa para ir, e eu voltei querendo ir para música, falando, eu vou trocar de curso. Só que tinha uma cláusula lá no contrato que eu precisava formar. Então eu falei, não, vou ter que formar, né? Então eu me formei, eu sou engenheiro ambiental, trabalhei pouquíssimo assim na área de engenharia mesmo, porque acabou que não era uma coisa que eu me encontrava. Mas durante a faculdade, querendo ou não, você tem contato com muita coisa, né? Você está dentro de uma universidade federal, você tem acesso a muita cultura, a pessoas diferentes, a pensamentos diferentes, você aflora o pensamento crítico. E eu acho que isso também contribuiu, de certa forma, ali na minha trajetória, mesmo não tendo sido uma faculdade especificamente voltada ali para a arte, né? E essa música você fez um intercâmbio, então você não lançou ainda. Não lancei ainda. E ela fala sobre esse sentimento de estar longe, tem alguma coisa nessa linha assim? Fala um pouco de... Eu já lancei algumas músicas sobre saúde mental, né? Sobre ansiedade. E ela também fala um pouco sobre isso, assim, sobre coração apertado, distância, se sentir longe dos símbolos, né? A gente tem muito essa coisa dos símbolos, as coisas que fazem a gente botar o pé na realidade. E quando você viaja para um lugar tão distante assim, você perde todos os seus símbolos. Você se encontra só com você ali. Para mim isso foi muito chocante na época. Eu lembro uma vez que lá tem a coisa de ter a mão trocada, né? E eu já estava lá morando há um tempo, já estava acostumado, mas por um lapso assim eu esqueci da mão trocada e fui atravessar a rua e eu olhei pro lado errado. E aí um ônibus passou em mim assim, aqueles ônibus de 2 andares grandão, eu senti o vento no meu nariz. E aquilo me deu um gatilho. Eu falei, gente, se acontece alguma coisa comigo aqui, num outro continente, até minhas pessoas ficarem sabendo que aconteceu alguma coisa aqui comigo, olha... E aí me deu esse choque da distância, eu não tô na minha terra, na minha raiz, sabe? Aqui é eu por eu, assim. E isso foi forte e acho que desse tipo de sentimento que surgiu essa necessidade maior, assim, de escrever, de botar pra fora, assim. Impressionante, né? Porque quando a gente vai para outro lugar, e aí de forma prática e poética também te dá essa visão do distante, né? De você conseguir enxergar coisas que você não enxergava quando você está ali dentro da ilha, né? Quando você sai da ilha, quando você sai do local que você consegue enxergar. Essa coisa de viajar, assim, às vezes assim, vou em São Paulo ver um show. Me desculpe. Tranquilo, aqui não é coisa assim, meu Deus, sei o que, aqui é ao vivo, somos exatamente o Loucovich. Essa coisa da distância que faz observar. Essa coisa de viajar é legal, porque às vezes eu vou em São Paulo ver o show de algum artista que eu gosto, aproveito para ir nas casas de show menores, ver gente também independente e mais no início da carreira, igual a gente aqui, alguns artistas aqui. E aí isso é legal porque te tira da perspectiva de estar sempre imerso no seu cenário, nas suas coisas. Porque eu fico com a impressão, assim, que eu já conheço boa parte das pessoas que fazem arte aqui, das pessoas que proporcionam. Então, você chega num momento ali que você meio que já está entendendo tudo. E aí é fácil você cair em algumas armadilhas, assim, de, não, é só isso aqui. E aí, quando você sai, você se distancia de todo mundo que te reconhece, você se põe na posição de aqui eu sou só eu, você tem aprendizados, tem muita coisa. E aí você trocando essa ideia, às vezes, com uma banda. Eu fui recente em São Paulo, fui num show aleatoriamente, assim, encontrei com o pessoal de uma banda lá, a gente começou a trocar ideia. E aí você percebe como que tem muita coisa que é muito parecida, a gente fica assim, não, São Paulo, mas não. Às vezes a visão é muito parecida com algumas coisas, e tem outras coisas que são realmente mais diferentes. Tem mais lugares para tocar, tem mais... as conexões são diferentes, a forma como você faz, mas ao mesmo tempo eu sempre tomo o tapa de perceber como que a gente aqui está num nível profissional incrível, assim, e musicalmente falando, mas também na parte de carreira mesmo. Os artistas se organizaram de uma forma aqui que a nossa régua está altíssima,
E às vezes a gente fica sofrendo um pouco por falta de oportunidade, por ser uma cidade menor, às vezes você não tem tanta coisa assim. Mas quando você compara, às vezes, com artistas de fora, que você esperava um gap, assim, de diferença, não tem. A gente percebe que a gente está muito organizado, todo mundo tem seu portfólio, todo mundo tem seu press kit, todo mundo sabe como se portar no palco e prepara show. E o amadorismo, assim, caiu por terra e muito rapidamente, assim. Eu sinto que de 5 anos para cá, a gente teve uma ladeira que todo mundo subiu junto. E muito por troca mesmo entre os artistas, por feiras, por exemplo, a gente tem o Formemos, que é uma feira nacional de música que traz muito conhecimento, e se você está disposto a ir ali e colher aquilo, você aprende. Você, às vezes, tem um bate-papo de 1 hora ali, que fala um monte de coisa, mas ali no meio tem pinceladas que você pode falar, isso aqui eu posso levar para minha carreira. E eu sinto que os artistas todos fizeram esse movimento, assim, a grande maioria. E aí eu fico até, às vezes, triste de ver o quanto trabalho incrível que a gente tem aqui, que às vezes a gente não consegue o palco para todo mundo, assim, não consegue mesmo a visibilidade por limitações geográficas, de oportunidade, de tudo, mas eu fico feliz de ver o quanto que todo mundo se desenvolveu e segue se desenvolvendo junto, assim, para um nível profissional incrível. E justamente esse deslocamento para outros lugares também me permite ter essa noção mais clara, assim, falo, caramba, realmente a gente não tá perdendo para ninguém, sabe? Estamos junto ali no profissionalismo, na carreira, em tudo, assim. Eu faço como trabalhei em rádio também, apresentando programas, né? Eu consigo observar, assim, como o cenário musical do Espírito Santo sempre foi muito rico, mas ficava meio restrito a Sim. poucas Grupos, né? grupos, poucas pessoas, trocas também de informações. E hoje em dia é muito plural e por conta das redes sociais, assim, ficou de um tamanho enorme. A gente fica sabendo de muita gente com talento, muita gente com potencial enorme, mas acho que ainda tem esse gargalo das apresentações dos locais. A gente ainda tem falta espaço para se apresentar. São poucos espaços de locais que às vezes, tem uma casa legal, aí daqui a pouco ela fecha. Tem um espaço assim, mas ali é de prefeitura, de governo, então tem que ver como é que vai tocar lá, porque tem uma agenda. Então, assim, a gente tem é o que falta. Tem muita gente fazendo um trabalho incrível, mas falta isso, assim, falta escape. Só mais uma observação, eu tive ali na apresentação além da sua também, que teve no Sesc com a Luísa Dutra, mas também o André Prando com a Luísa Dutra, que a Luísa Dutra, vamos falar que é incrível, Inclusive, a gente vai tocar junto semana que vem de novo. Então, assim, ela é maravilhosa. E eu tava conversando, falei com ela ali no camarim, assim, que ela se apresentou com o André Prando com a orquestra, eu falei, a gente precisa de temporadas maiores dos artistas da gente aqui, dos locais, do Espírito Santo. Porque 2 dias só não dá conta. Não dá. Já estava cheio, tá lotado. Então, assim, é pensar, né? Começar a pensar nessa possibilidade que a gente cabe 2 meses, 3 meses de temporada ocupando um local, assim, porque a gente vai em outros lugares, a pessoa toca ali, não, eu tô aqui há 1 ano, 6 anos, enfim, 6 meses tocando no espaço, aqui a gente faz, consegui um final de semana, uma quinta-feira. Não. E aí as pessoas vão, aí o boca a boca que vai lá que tá tendo isso. Pô, a apresentação de vocês no Sesc, linda e maravilhosa. A Luísa Dutra ali também com a orquestra e o André Prando, uma coisa assim, fenomenal. 2 shows. Daí, assim, na hora que você vai falar para as pessoas, vai assistir, acabou. Não tem mais. Assim, agora tem que esperar. Então, eu acho que falta de começar a pensar além do espaço, de temporadas maiores. Né? Programação continuada, assim, é sempre vantajoso para o artista e para os locais, porque é isso, você cria um público cativo de ir lá ver, assim, não é exatamente sobre o artista, e movimenta essa roda que a gente precisa tanto. Eu sinto que a gente vai amontoando matéria-prima, assim, sabe? E o escape é pouquinho de vez, vai. Aí tem um festival grande 1 vez por ano, aí cabe 4 artistas, e aí? Aí vai ter outro festival, cabe mais 4. E o resto? Tem gente produzindo um monte de coisa o tempo inteiro. Essa coisa das redes sociais também é muito verdade, assim. Eu, por muito tempo que estava mais escasso as oportunidades, eu vi na rede social o meu escape, meu caminho. Foi ali que eu comecei a produzir muita coisa. E eu gosto de produzir conteúdo, que tem muita artista que não gosta, né? E essa eu acho que é uma diferença que eu tenho, até trocando com os amigos, assim, que eu gosto mesmo de estar ali fazendo coisa criativa, inventando moda, eu gosto. Mas era o palco que às vezes eu via que eu tinha. Cara, o palco que eu tenho é essa telinha aqui, então vou ficar fazendo aqui. Mas não é fácil. Não é fácil você ver que você está lançando coisas, você está
investindo tempo, dinheiro, tudo na sua carreira e você não está vendo o retorno. E é engraçado porque, às vezes, a pessoa que é contratante, você conhece, ela gosta do seu trabalho, mas ela tem um lugar limitado ali mesmo. Ela tem quatro posições para botar artista e aí. Então, necessita essa coisa de ter mais eventos recorrentes, mais oportunidades. Às vezes, aproveitar, um evento aqui a gente conseguiu um patrocínio de um edital tal, de uma coisa. Então, cara, esse é o evento para você botar os capixabas para tocar, entendeu? Porque já tá pago. Às vezes, beleza, você precisa vender ingresso para comprar o seu evento. Aí você precisa, às vezes, de variar, botar um artista capixaba e um outro, botar um artista menor e um maior para poder vender. Mas se já está tudo pago, cara, confia na divulgação, confia no artista, que eu tenho certeza que ele vai movimentar o mundo para levar o público para poder participar. E só quando isso acontecer, a gente vai conseguir provar que dá para acontecer de novo, de novo, de novo e abrir essa roda, né? Eu sinto muito isso, assim, que falta um último voto de confiança ali para a gente entender que dá para a gente movimentar essa coisa e transformar essa programação em uma coisa constante e tá sempre gerando oportunidade para os artistas botarem para fora esse tanto de coisa que se acumula aí sem ter o que fazer. Porque assim, pensando em casas grandes aqui, não vou citar nomes, mas assim, elas às vezes têm uma programação de quinta a domingo. Se você colocar aquele espaço que já tem ali um custo e tal, mas se você fechar, olha, vamos fazer portaria aqui na segunda, na terça, na quarta, tem possibilidades. Mas acho que falta um pouco disso também. Essa cultura dos donos de casa, assim, geralmente são empresários da antiga, né? Então, para ele apostar, ele quer apostar no que ele vai trazer um retorno financeiro. Então, ele não está muito olhando só para o cenário local, não. Então, assim, aí é uma questão mesmo que, igual o Formemos faz, de chamar os donos de casa, chamar os artistas e vão conversar e trocar ideia. Que esse trabalho, além deles fazerem, o pessoal faz o Formemos, fazem outros projetos incríveis, mas o Prêmio da Música Capixaba também passa por ali. Você também foi premiado. Foi premiado. E como é que foi, assim, aquela pessoa que estava batalhando para chegar um dia, estar no palco e receber um prêmio com a melhor canção? Como é que foi para você? Foi emocionante demais, assim, porque eu até falei isso lá no discurso, assim. Na hora que eu falei, eu acho que eu tava falando um monte de besteira. Depois eu fui ver e falei, falei bonitinho, falei certinho. Porque eu tava num momento, um ano antes do prêmio ali, eu tava num ponto desacreditado totalmente, assim, de tipo, cara, eu vou tentar mais alguma coisa aqui, se não der, eu acho que eu vou para outro caminho, porque minha saúde mental não tá dando conta mais. Mas por uma luz de eu continuar acreditando e usando as redes sociais, igual eu te falei, como palco, uma chave virou ali e também ao longo da trajetória é importante você sempre seja gentil, sempre faça amigos, porque as coisas uma hora voltam, as sementinhas que você vai plantando vai voltando. E às vezes uma sementinha que você plantou lá atrás, daqui a 2 anos te dá um fruto, e você fala, caramba, que bom que eu não deixei me levar por outra coisa e realmente fui acreditando. Pouco depois ali começaram alguns frutos a aparecer, assim. Fui chamado para tocar no Delírio Tropical, aí passei num edital para tocar no Cultura em Toda Parte, foi aparecendo coisas e eu tinha lançado essa música e um vídeo dela viralizou no TikTok. E é legal porque, tipo assim, as pessoas às vezes acham, TikTok, dancinha, não sei o quê. Não, eu fiz um vídeo sobre a música e as pessoas se conectaram com a música. Então, aquilo fez também ganhar proporções, assim, de gente do Brasil todo me mandando mensagem, que é uma música sobre ansiedade, sobre saúde mental. E as pessoas falam, nossa, essa música me salvou, essa música me ajudou tanto aqui, nesse momento. Então, foram várias construções que foram acontecendo e surgindo convites. Aí teve o show do Sesc, que, se eu não me engano, foi ou um pouquinho depois ou um pouquinho antes do Prêmio da Música. Mas eram coisas que foram me dando respostas, tipo assim, viu, tá vendo? Tem que continuar. Às vezes a gente tem que ir sem acreditar mesmo, mas continua. E aí, chegando lá no palco, foi meio que um estopim, assim, de alegria mesmo e de sentimento de que bom que eu continuei. E eu quis falar isso ali. Eu falei, gente, às vezes a gente precisa continuar e não correr atrás do rabo do que o mercado fala para você fazer também. Eu falo muito isso.
o diferencial que o artista menor tem é a verdade dele. Você não está fazendo briga de artista mainstream que tem que botar muito dinheiro e todo mundo faz a mesma fórmula, não. Você está no momento que a conexão com o público é a sua maior arma. Então, o público vai conectar com uma coisa de verdade. E é justamente, eu acho, o que levou a Vai Passar, essa música que eu fui premiado, a chegar em tantas pessoas e a me levar ao palco de ganhar o prêmio e a me levar a ter outros shows, outras coisas. Foi eu ter coragem de botar a minha cara ali mesmo, sabe? Minha verdade, não ter medo de falar sobre saúde mental, sobre coisas que às vezes são tabus. Eu falei, não, vou falar, é o que eu tô sentindo. E foi uma música que escrever ela me salvou no dia, assim, de uma crise tremenda. Então, acho que tudo isso descarregou ali na hora que eu recebi aquele prêmio, sabe? Foi uma emoção, assim. Meus pais estavam na plateia, eu falei com ele, olhando para eles com o olho cheio de lágrimas, aquela coisa toda. E querendo ou não, esse tipo de validação ajuda na carreira no sentido profissional e no sentido de você, olha, estou indo num caminho aqui que tem algum sentido, tá dando alguma coisa certa para eu ter chegado até aqui, né? Então, foi muito simbólico, assim, muito importante para mim, em vários quesitos, assim, ter ganhado aquele prêmio. Foi bem legal. E a ideia do clipe, como é que surgiu? Do vídeo? Então, foram 2 vídeos, na verdade, que deram certo, que deram muito certo. Um foi um react dos artistas daqui. Eu peguei e mandei mensagem para vários amigos, assim, falei, hein, ouve a música no foninho e filma enquanto você tá ouvindo. E mandei para Luísa, mandei para Breno, para Garoá, para uma galera, para Erika Nácia. E é muito legal, porque é genuíno, a pessoa tá se filmando, ouvindo pela primeira vez, e aí você vê, eu vi o olhinho deles enchendo de lágrimas, ou então a carinha deles assim. Eu lembro da Luísa na segunda fase falando, vou chorar, com o olho cheio de lágrimas, assim. Isso foi uma coisa que as pessoas gostaram muito de ver, e querendo ou não, as pessoas ficam ali esperando para poder ver qual vai ser a reação e vai ouvindo a música. E quando você vai ver, todo mundo tá prestando atenção na música e não mais as reações. E o outro vídeo que eu fiz, que foi bem legal também, foi uma ideia que eu tive. Eu fui de carro na frente da casa de alguns amigos, sem avisar que eu tava indo. Liguei e falei, ei, eu tô aqui embaixo, você pode descer aqui no carro que eu tenho que falar um negócio? Aí eu fui lá filmando já, a pessoa entrava, eu botava a música pra tocar e deixava lá. E as reações também são muito genuínas. De novo, a verdade que eu te falei, né? Era tudo coisa que não tinha como eu montar. E acabou que a música foi batendo para essas pessoas também de uma forma tão bonita ali, que eu acho que isso conectou com as pessoas que estavam vendo o vídeo. E aí, esse vídeo dos meus amigos, eu acho que bateu mais de 500 mil visualizações no TikTok. Então foi uma coisa assim, de um dia pro outro a música saiu de 5 mil plays para 30 mil plays no Spotify. Foi um negócio, senti o gostinho da viralização. Eu falei, gente, isso aqui quer viralizar? Mas o legal é que não foi uma viralizada de qualquer forma, assim. Que eu vejo às vezes as pessoas correndo atrás, fazer um negócio só para viralizar. Cara, tem que ter intenção voltada, porque senão você vai viralizar numa dança aleatória, um negócio aleatório que não tem nada a ver com a sua carreira, e depois, como é que você sustenta isso, sabe? Então também teve essa coisa de viralizar uma música minha, sabe? Com a reação das pessoas ao ouvir a minha música. Então foi muito forte, assim, muito bonito isso, e funcionou perfeitamente, assim, sabe? Foi uma coisa que, por ser o vídeo das pessoas pela primeira vez reagindo, não tinha como escapar da verdade da coisa ali, sabe? Então, acho que funcionou muito por isso, assim. E seu trabalho, geralmente, de composição, é sozinho ou você gosta de chamar alguém para compor junto? Então, quase tudo foi sozinho até hoje, assim. Muito por limitação, às vezes, de tempo mesmo, de difíceis encontros hoje em dia, né? Todo mundo tá com a agenda, com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver, as contas para pagar. Mas essa última música que eu lancei, Todo Meu Amor Já É Seu, eu compus junto com o Rony Silveira. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência e foi muito legal. Porque a gente, às vezes ali vendo a letra pronta, você não percebe que existe um método do artista ali. Às vezes não pensado, mas natural dele. Eu mesmo não considero que eu tenho um método muito pensado, assim. Mas naturalmente vai sair alguma coisa parecida. Eles falam, ele gosta de fazer isso aqui. E aí, estando perto do Rony, ele escrevendo, eu também percebi o que são os métodos dele, as manias dele. E acrescenta muito. Pô, eu falei, cara, compor junto a isso aqui, então eu preciso de mais, assim. Mas até então não. Até então eu só tinha feito eu mesmo, sozinho, as músicas.
Mas eu gostei muito dessa experiência de fazer e é o que eu pretendo fazer também, juntar com mais artistas, trocar mais daqui para frente, porque é muito rico mesmo, assim. Principalmente para você quebrar essa coisa de achar que só tem um jeito de fazer, assim. Quando você capta o jeito que a outra pessoa faz, fala, entendi. Então, acrescenta no seu processo criativo dali para frente também. E assim. com a Luísa Dutra, como é que surgiu aquele show? O show, né? Então, com a Luísa, a gente tem um single lançado junto, Sim. que Cinema. é Cena de Cinema, E Cena de Cinema eu produzi com o Dan, que produz muita coisa de Luísa também, então a gente já tinha essa afinidade ali. E eu queria muito fazer um feat com ela, porque eu admiro Luísa há um tempão, assim, vou nos shows, eu sou fãzoca mesmo. Falei, Lu, vamos fazer uma coisa junto. Aqui eu tenho a música pronta já com o Dan, mas eu acho que cabe uma outra voz aqui casando. Ela, não, bora e tal, foi. E aí, no meio do processo da gente produzir a música, eu passei num edital para poder fazer um clipe. Então, tipo assim, os astros se alinharam ali para eu ter recurso para poder contratar uma equipe, fazer uma coisa legal e impulsionar a música. Então, chamei Luísa, inclusive Luísa e Dan estão no clipe Eu vi, também. muito É muito engraçado aquela participação deles ali. E aí dali foi a primeira sementinha, assim, da gente trabalhando junto e tal. E aí o Sesc estava com esse projeto, que era o Cena Musical, né? Que chamava artistas para fazer temporada lá de música, de fazer 3 shows. E alguns tinham convidado, assim, por exemplo, o André fez com o Luísga, o André Prando fez com esse artista que é de Minas, que é amigo dele, trouxe para cá. Falei, pô, legal, é um show que dá a possibilidade de você talvez construir uma coisa ali no palco junto com outra pessoa, que é tão difícil viabilizar, você fazer um show sozinho já é difícil, você com outra pessoa tem muitos custos envolvidos, muita coisa, então eu falei, pô, vou aproveitar. Surgiu o convite do Sesc para poder fazer esse show. Eu vou aproveitar que a gente tem aqui 3 dias com os recursos para poder fazer, com a possibilidade de fazer uma coisa legal, e vou chamar outro artista. E eu tava na época que a gente estava divulgando Cena de Cinema quando eu fui contratado. Eu falei, Lu, surgiu aqui uma temporada de show. Bora fazer um show junto? Ela também não pensou 2 vezes. Falou, nossa, com certeza e tal. Porque a gente tem muitas referências parecidas. A gente gosta de muita música melancólica, triste, assim. A gente fica até brincando que é um desafio fazer música feliz. É mais fácil escrever o sentimento ali. Quero ver vocês dois puxando um bloco de carnaval. Então, exatamente. Esse é o desafio. E aí a gente falou, pô, vamos fazer junto. E aí, você falou que foi no show, né? Então, foi uma coisa ali que a gente conseguiu botar... E por ser em teatro, permitiu que a gente explorasse essa coisa do sentimentalismo sem muita amarra, assim. Porque às vezes num palco, você precisa pensar, essa música, se ficar você fazendo esse monte de música triste aqui, seguindo, o pessoal vai embora. Teatro não, o teatro te permite realmente se aprofundar ali na coisa. E aí deu perfeitamente certo, assim, a gente conseguiu fazer um show lindo, foram 3 dias lá de show. E aí, esse ano, agora foi o que eu te falei, surgiu o convite do SESI, no Teatro do SESI, a gente fazer esse mesmo show, só que convidando a Ada Coffey. Então, sexta-feira que vem, a gente vai fazer o mesmo show com a participação da Ada. Então, vai ser, tipo assim, uma noite também que a gente está super ansioso para poder fazer. E ficamos muito felizes, porque quando acabou a temporada do SESI, a gente falou, pô, e agora? Queria fazer mais esse show, né? E agora? Como que a gente faz? Aí tentamos algumas coisas, não deu certo, assim, de edital, de convite e tal, até que surgiu. Eu falei, pô, que bom, a gente ficou super feliz de poder de novo fazer esse show, porque realmente foi o que você falou. No último dia, a gente teve que botar cadeira a mais para as pessoas sentarem, e aí todo mundo, vai ter mais. Pô, não vai ter mais. Aí agora vai ter, as pessoas vão poder ir. Inclusive, acabou os ingressos para retirada, acabaram um dia depois, mas o pessoal do SESI falou que eles sempre fazem uma fila lá, extra, porque às vezes a pessoa retira o ingresso e não vai, então eles sempre liberam para entrar mais pessoas no teatro. Então estou falando para todo mundo, não deixa de ir, vai, que dá para você entrar lá, para você curtir esse dia com a gente. Coloca o pessoal sentado no palco, você tá na escada, tem um mezanino lá, dá o jeito. E assim, vem aí um trabalho, um álbum seu com a Luísa, porque a gente fica assim... A gente flerta com essa ideia, dupla, tá? Assim, é incrível quando... A mesma coisa, né, da apresentação, assim, de olhar e falar assim, isso aqui tem que ter mais frutos, isso tem que ter mais trabalho, a gente quer ver mais de vocês dois juntos. Nossa, a gente já falou disso algumas vezes, assim,
principalmente depois desse show, a gente percebeu como que tinha um negócio ali que funcionava muito, assim. A gente já pensou em fazer um EP, de fazer um álbum. Eu acho que uma hora vai acontecer. A gente só precisa ter essa coisa de alinhar os astros também, de ter agenda, de ter tempo e de ter o recurso também para fazer. Mas eu acho que é uma coisa que naturalmente vai acontecer, porque tem muito a ver, assim, e falta de vontade nós dois não tem. A gente vive falando disso. É mais uma coisa do time bater, assim. Mas, com certeza, quando vier, vai ser aquela coisa sofrível. Algumas coisas alegres também, a gente vai fazer uma força para fazer. Mas, sem dúvida... Mas vocês já compuseram alguma coisa já? Ainda não, a gente já se mandou coisa, já mandei um pedaço de coisa pra ela, já mandou um pedaço de coisa, mas já não sentamos pra poder fazer junto ali, compor alguma coisa. Mas eu imagino que vai ser bonito quando sair, assim. Nossa, isso é inspirador, assim, porque dá vontade, assim, né? Se fosse donos de gravadores, de não sei o quê, falar assim, vamos alugar uma casa, Deixa esses dois e aí. deixa esses dois, mas tem que ser é. assim, tem que ser um lugar com ver se tá chovendo, Exatamente. ver se é um lugarzinho Vamos proporcionar assim, todo o ambiente ali clima pra para poder É. vocês estarem ali nessa chuva, Não, e natureza. isso é real demais, assim, a gente fala muito isso. Na música, sai o que está sendo captado mesmo ali. Então, quanto mais genuína a situação for de conexão dos dois, com certeza vai estar no resultado final ali também, sabe? Então, Bom, isso aí seria o cenário olha, perfeito, seria um sonho. Vamos fazer assim. uma série no Café com Leitão, já chamar o pessoal para ir para um chalé assim, ó, no final de semana aí, tem que sair uma música. Isso aí, vai. Cada vez você chama dois convidados, põe lá, fala, então, faz tem que a sair música uma música aí. daqui, pô. Acho que pode ser uma coisa interessante. Achei legal. Mas aí, então, assim, tem esse trabalho com ela, mas não é só com ela. Recentemente você até postou, né, nas redes sociais falando da felicidade de ser contemplado por um edital. Vem aí o seu álbum. Como é que tá esse processo, então, desse seu trabalho mais recente? Não, eu fiquei muito feliz com isso. Esse ano eu lancei uma música, que foi Todo Meu Amor Já É Seu, que foi junto com o Rony. Junto com o Rony Silveira, que é um amigo querido também. Artista incrível. E a gente passou num edital para circular com um show dessa música. E acabou que eu fiquei muito voltado para isso, assim. Mas eu tenho essa coisa de fazer meu disco há muito tempo já, assim. Já lancei um EP, lancei um monte de single, mas ainda não consegui lançar o meu disco solo, né? Eu tenho um disco com a Moriarty, que era a minha banda antes, mas não tenho solo. E... Nossa, eu tenho composição demais engavetada, assim. Mais de 20 coisas que eu queria botar no mundo, mas eu não queria botar de qualquer jeito. E aí, no meio desse processo, eu falei, cara, eu não posso deixar também... esperar acabar esse show, essa coisa da música nova para poder tentar alguma coisa em relação à minha carreira, porque tudo demora muito, né? Então, se eu for deixar pro ano que vem para eu ver isso, só vai sair no outro ano. Falei, não, vou... Eu já tinha um projeto que eu tinha escrito uma vez no edital da Secult e algumas coisas ali que eu acabei fazendo errado e tal, já tinha recebido feedback. Falei, vou pegar esse projeto, vou aperfeiçoar. Vou botar mais umas músicas novas e tal. E vou escrever de novo. E aí escrevi no edital de produção musical. E quando eu mandei o projeto, eu senti assim, falei, cara, eu acho que vai dar certo. Porque o projeto tá tão bonito, assim, e as músicas que eu coloquei são músicas tão legais. E eu amarrei. Não posso dar muito spoiler ainda, mas tem muita coisa, assim, participações... e formato também diferente ali do usual. Eu acho que tudo isso, assim, e junto com o ponto que eu tô na minha carreira, acho que até... Porque para os pareceristas ali, para as pessoas que avaliam, acaba sendo muito um detalhe. Porque, igual eu te falei, a qualidade dos projetos de vários artistas é inquestionável. Então chega num ponto ali de ser um detalhe criativo, uma coisa ali que vai fazer a diferença para você passar ou não. E eu sentia que o ponto que eu tava na minha carreira, o ponto que eu tava, casava muito com realmente ter esse disco agora, assim, sabe? Então, acho que isso me ajudou a ter os pontinhos a mais ali para poder ser aprovado. E aí, a minha felicidade foi, assim, eu nem acreditei. Foi um dia depois do meu aniversário que saiu o resultado. Presente. Foi, tipo assim, um presentão mesmo, assim. E... enfim, consegui fazer essa narrativa inteira, que eu acho que é muito importante para o artista. Ele também... hoje em dia o mercado pede muito lançar single e tal,
mas você ter um episódio ali inteiro pra você falar uma coisa, eu acho muito importante. Enfim, eu vou conseguir fazer isso, assim. E fazer podendo pagar as pessoas direitinho, sabe? A gente, artista, conta muitas vezes com um amigo ajudando, com pessoas que topam seu barulho ali e fazem junto. E quando você tem a oportunidade de remunerar essas pessoas, pô, a alegria pra gente é isso aí. Poder, todo mundo que tava com você ali, você conseguir pagar direitinho e ajudar a fazer de novo acontecer, só que, né, dessa vez com mais possibilidades. Então, assim, tô com uma expectativa altíssima, assim, pra começar esse processo. Vou começar logo depois desse show de sexta-feira, que eu vou ficar com a agenda um pouco mais livre. Vou começar. Quem vai produzir é o Dan e o Daniel Silva, os dois vão produzir, então são 2 produtores incríveis. Começar as agendas com eles pra gente se organizar. E eu quero fazer um processo, assim, bem bonito e bem amarrado, assim. Todos os lançamentos, todos os conceitos ali do disco, para eu dar esse primeiro passo de ser um primeiro álbum meu bem com o pé no chão, assim, bem do jeito que eu sonhei, assim, sabe? E aí, acabou que essa oportunidade foi perfeita. No momento que eu tô na carreira, assim, ter essa chance de botar no mundo um disco não podia ser na hora melhor, assim, do que tá sendo. E referência? O que você traz de referência na hora da sua composição, que você gosta de ouvir? Como é que é pra você? Eu sou, assim, apaixonado por música brasileira, né? E eu ouço de tudo. Meu pai gosta muito de Jovem Guarda, que às vezes é uma parte esquecida da música brasileira, mas eu cresci ouvindo Jovem Guarda. Então isso me fez, eu acho, ter algumas coisas melódicas ali que remetem muito a isso. Mas eu gosto muito do movimento ali da Tropicália. Sou fãzoca de Novos Baianos, de Gil Caetano, nem se fala, né? E eu acompanho muito a MPB, e a nova MPB, e o indie MPB ali. Ali, por meados de 2000 e pouco, 2010, não sei, saíram vários discos que viraram marcos, assim, que é o Pearl, do Rubel, o Canções de Apartamento, do Cícero, tem um disco da Tulipa Ruiz, que é vermelho, assim, na capa, que é lindo também o disco. Então, eu sinto que eu venho desde dessas coisas muito antigas, discos emblemáticos dos anos 60, 70, sei lá, Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben, o Transa, do Caetano, são discos que eu amo, Novos Baianos Futebol Clube, mas eu não deixo de estar correndo atrás. E hoje em dia tem artistas assim que eu fico vendo e falo, cara, isso aqui é incrível. Assim, ultimamente tenho ficado muito viciado em Bruno Berli, que é um artista que mistura MPB com beat ali, uma coisa bem atual, assim. Tem Nina Maia também, que é uma cantora incrível lá de São Paulo, que eu ouço muito. Tem os artistas daqui que eu também sou um consumidor nato, eu fico impressionado, assim. O disco da Ada agora que ela lançou, eu fico, gente, que obra-prima, sabe? Então, eu acho que as minhas influências vão muito por aí. Eu procuro muito estar sempre próximo do que está acontecendo, mas normalmente o que me pega é melodia bonita e letra com intenção, assim. E aí, quando eu vejo isso num artista, eu bato o olho e falo, pô, esse aqui eu vou pesquisar um pouquinho mais. Então, o leque é gigantesco, mas as referências passam mais ou menos por tudo isso aí que eu falei. Tem uma série, pô, esqueci o nome agora, que é da Tata Werneck com Eduardo Stablish no Globoplay, acho que você ia gostar, que ela tem uma trilha sonora, assim, toda trabalhada É mesmo? na nova MPB. Eu acho que é uma que teve o Rodrigo Larcon, o Tim Bernardes, eu acho, Isso, né? exatamente. Eu sei que é Vanguard. Eu vi que aconteceu isso, mas eu não vi a série ainda. Vou Cara, assistir. a série é muito legal e a série, ela passa por essa trilha sonora Pô, incrível. Que você fala assim, caraca, você se apaixona mais pela série também pela trilha sonora. Pô, o Tim Bernardes, eu não falei do Tim Bernardes, mas é uma grande referência pra mim também, assim. Eu adoro o Terno, adoro o trabalho dele. E que legal essa série, né? Ter usado justamente esses artistas, assim, a Vanguard também. Nossa, é incrível. E assim, como é que você faz para ouvir coisa nova? Porque geralmente quando a gente tá ouvindo, tende o algoritmo a mandar o que a gente já gosta. E para tentar achar coisa nova, como é que você faz? O meu método é entrar na rádio da música. Eu vou na música que eu gostei, assim, uma música aleatória, assim. Igual eu falei, Bruno Berli. Gostei de uma música nova lá do Bruno. Vou e clico ir na rádio da música e dou play. Aí vai vir um monte de coisa que eu não conheço, mas que tá naquele universo ali. Usando o algoritmo a meu favor, né?
E aí, é ali que normalmente eu descubro coisas, assim. O Bruno eu descobri assim. Não lembro quem foi o artista que eu coloquei pra tocar. Acho que foi Tuyo. Gosto muito de Tuyo também. E aí entrou numa música dele, eu falei, caramba, que negócio legal. Aí eu conheci ele e fui ver as outras coisas. E aí dele eu fui pra outro, fui pra outro, fui pra outro. Então vou me alimentando muito disso, assim. E eu tenho essa mania mesmo de cavucar artista. Começou muito com a Moriarty, a época que eu tinha banda. Eu ia atrás das bandas, né? Queria ver quem tinha. Foi aí que eu conheci Bugarins, que eu sou um fanzaço. Ventre, Maglore, Tagore. Várias bandas, assim, que eu acompanho desde então. E, e eu fiz essa escola mesmo, de entrar e procurar no Instagram, ver onde é que vai fazer show. E ficar de olho nos lançamentos, assim. É engraçado que às vezes eu tenho uma atitude de fã com um artista pequeno que as pessoas têm com um ídolo do pop aí, sabe? Eu não, cara, isso é um disco daquela bandinha ali que eu adoro. Vou lá ouvir, vou lá divulgar, sabe? Então, construir essa coisa de ir atrás, de consumir, que é uma coisa que é um dos desafios nossos, né? A música para chegar hoje é muito difícil. Então, você tem que ter uma procura ativa ali. E não é fácil a pessoa parar a vida dela para poder ir. Por ser artista, eu acabo tendo essa busca ativa por coisas novas e tal. Mas esse é um grande desafio pra gente superar enquanto artista. É como fazer as pessoas chegarem na nossa música sem necessariamente ir nessa busca ativa de abrir ali e tal. Tem que chegar por alguma forma, sabe? Isso é um desafio, tanto pulando para outro assunto, né? Mas é mesmo, porque antigamente, por mais que falasse, a gente ouve rádio, passa na novela, não sei o quê, mas era aquela panela ali. Uhum. Tipo, você batalhava para ter uma música na novela, ter música na rádio, porque sabia que ia chegar nas pessoas, mas era muito difícil também. Sim. Hoje, com a internet, você consegue postar a sua música, seu trabalho atingir, né, o seu público, se mostrar, mas também como fazer chegar nas pessoas, né? Que as pessoas possam te ouvir, né? A barreira que a internet quebrou, ela também, ao mesmo tempo, dificultou. Porque ela quebrou de você botar sua cara ali e divulgar essas coisas. Mas a guerra da atenção hoje em dia é uma loucura, assim, né? Pra você entrar nessa disputa aí, antigamente o rádio e a TV faziam esse papel do indicador, né? Ó, olha, ouve isso aqui, vê isso aqui. E as atenções estavam quase todas voltadas para lá. Hoje em dia, a internet, você tem... Cara, a quantidade de influência que eu entro, que tem 8 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, eu não faço ideia de quem é. Eu falo, gente, que é isso? Como é que eu vou disputar com isso, sabe? Como é que eu vou conseguir captar a atenção de alguém? E aí volta sempre na mesma coisa. Eu sou o pregador da palavra da verdade, assim. Eu acho que a única forma que a gente tem nesse amontoado de informação de alguma forma se conectar, se destacar, botando sua verdade e aos poucos as pessoas certas irem chegando naquilo ali, sabe? Acho que o primeiro passo para um artista que quer realmente construir uma carreira sem ter um grande dinheiro para investir, uma coisa que aí é outro papo, é você entender que você precisa construir público de pouco em pouco, tem que ser perseverante e tem que ser verdadeiro. Não adianta nada você ir correndo atrás do que estão indicando você a fazer, a não ser que você esteja numa grande gravadora, num grande empresário botando muito dinheiro ali. Eu realmente acho que o divisor de águas é você entender que o seu trabalho vai ser lento, seu alcance vai ser lento, mas se você for constante, você vai conseguir construir minimamente uma carreira ali, sabe? Pô, a gente tá falando aqui do Tim Bernardes. Esses dias eu vi um post que viralizou alguma coisa falando dele, e eu fui ver os comentários, assim, um monte de gente falando, quem é Tim Bernardes? E eu fico assim, gente, tá vendo, sabe? A barreira é essa. Na nossa bolha já tá tipo assim, pô, esse cara é um artista consagrado, mas não é. Então, a gente entender que a gente tem que quebrar essas bolinhas de pouquinho em pouquinho é o primeiro passo para você não se frustrar e você entender que é um passinho de cada vez, sabe? Carreira artística hoje em dia é sementinha por sementinha e até chegar são lá. gerações, né? Passa 5, 6 anos, 7, já é uma outra geração. Já é outra geração que muda tudo. Porque eu tava falando assim, eu vou no show do Cordel do Fogo Encantado. O pessoal, quê? Não, o Cordel do Fogo Encantado. Pô, teve aquele boom auge, tava na mídia, vários locais tocando trilha sonora, de repente eles começaram a fazer shows só em outros lugares, não está tão assim. Então, uma galera parou de receber isso, receber, né? Exatamente. E é uma banda consistente, é uma banda que produz um som também de uma outra forma.
Então é isso, caramba, é isso. Então, assim, de tempos em tempos, vai se renovando. Então, você tá ali, ser essa constância de gerações. Você tem que aproveitar, tipo assim, uma música deu muita visibilidade. Então, você aproveita esse momento para você tentar construir uma base de fã. Provavelmente é esse núcleo forte que vai te seguir enquanto você tá só no dia a dia. Aí talvez surja uma outra oportunidade de uma grande exposição. De novo, opa, vamos aumentar um pouquinho aqui a base de fãs. Mas o segredo mesmo é continuar. Não depender só de grandes oportunidades, grandes coisas. Você se desassociar desse sentimento de que alguém vai te achar, te descobrir, te botar lá pra cima, é o primeiro passo pra mim, pra você realmente construir uma carreira. Cara, para de botar esperança em milagres, sabe? Não é trabalho, é todo dia ali martelando. E às vezes fazer sem perspectiva de nada mesmo. Eu falo muito isso. Eu gravei um vídeo pra falar sobre ter passado no edital pra fazer o disco e tudo mais. Eu falei disso. Falei, cara, eu tive que continuar ali por um tempo sem ter perspectiva de nada, assim. Tô fazendo sem saber se aquilo ia dar alguma coisa, porque é isso que às vezes a gente tem que fazer. Acreditar, baixar a cabeça ali e continuar, porque é muito frágil essa coisa do artista, mas é um trabalho que, como qualquer outro, necessita de constância e de tempo. Tempo ali pra coisa realmente aparecer, assim. E quem você gostaria de fazer tá no seu imaginário, assim, de cantar junto ou compor junto? Eu tenho um sonho inalcançável, mas não porque ele é uma estrela inalcançável, mas é porque ele é um cara que não gosta mesmo dessas coisas. Eu acho que ele não faria, que é o Rodrigo Amarante. Eu sou... Peraí, vamos fazer. Vamos trocar uma ideia aqui. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. O Rodrigo, ele tem essa coisa de ser tipo, não, gente, vamos fazer isso não. Ele é meio anti-herói da fama, anti-herói das parcerias, né? Essa coisa assim. Mas ele é um cara que é um artista que eu admiro desde sempre, assim. As músicas do Los Hermanos, as dele são as que me batem mais, assim, são as que eu realmente me identifico. Acho que ele é o inalcançável. Mas um alcançável pra mim... Ele teve aqui eu fui lá, você acha que não tava lá? Chovendo, tava vento. lá, no vento danado. Será que ele... Às vezes é assim, vai ali... às vezes acontece, né? Ele é muito amigo do Tim, inclusive. A gente vê pelas postagens que eles fazem. Mas uma pessoa que eu queria muito ter um trabalho junto é o Rubel. Eu gosto muito do trabalho do Rubel, eu gosto muito do jeito como ele foi construindo a carreira. E pelas coisas que ele fala, assim, eu percebo que ele tem uma vibe muito tranquila, assim, sabe? Uma pessoa, gente como a gente, assim, que acabou acontecendo de ter um disco que estourou, música que foi pra novela e tudo mais. Mas que ainda segue uma carreira ali que eu sinto mais próxima do independente do que próxima do mainstream e enfim, desse outro mundo, assim. Então, acho que é uma parceria que eu almejo, assim, que chegaria lá. O Tim também, né? Mas aí o Tim também é outro que é meio anti-herói. Você só escolheu pessoas reclusas. Então, pois é. Mas tudo bem, né? É isso. E assim, quando você compõe, você fala que tem essa coisa, né, de se expor ali, de mostrar um lado, de falar de temas. Já chegou para você, quando você compõe a música, já tem a percepção das pessoas. Uma outra visão, você fala, cara, não tinha olhado por isso aí, de pessoas falarem para você. Já. Eu lembro muito de uma vez que... olha só, gente, eu cometi um erro aqui. Eu fiz uma outra composição junto, que é Contraste, uma música minha antiga que eu fiz na pandemia, junto com a Erika Nasser, que é uma artista também incrível daqui. E eu lembro muito que a gente, tanto eu quanto ela, a gente gosta dessa coisa também, às vezes, das metáforas, deixar a linguagem levar a pessoa para onde ela tem que chegar, assim. E nessa música, especificamente, a gente deixou muita coisa em aberto, de propósito, assim. Não dava conclusão mastigada para as pessoas ali. E eu lembro que um pouquinho depois que eu lancei, eu fui cortar o cabelo. E aí a pessoa que tava cortando meu cabelo, tinha ouvido a música, ela falou... Mas isso aqui, foi o que... Ela pegou uma frase, ela falou, mas isso aqui é isso? Aí eu olhei assim pra ela e eu nunca tinha parado pra pensar que poderia ser aquela frase. Mas eu lembro que uma vez eu ouvi que você não deve desfazer de uma referência, desfazer de uma indicação que alguém fala. Se alguém fala assim, isso aqui é referência de tal coisa, fala, que talvez seja mesmo, em algum nível. E aí, foi a primeira vez que eu tive essa percepção de como que a composição ela é viva. E ela ganha a interpretação da pessoa que está ouvindo, sabe?
Aí eu ouvi aquilo, minha primeira intenção foi falar, não era isso. Mas eu falei, tá aí, é isso sim, tem isso também. Aí ela me olhou assim, tipo assim, também? Eu falei, também, pode ser isso aí que você pensou mesmo. E aí depois, ao longo da minha carreira, isso aconteceu várias vezes, mas isso foi muito emblemático, assim. De as pessoas virem comentar, aí depois que você lê, você fala, caramba, pode ser mesmo isso aqui. Vai passar mesmo uma música que as pessoas falam de tantas formas, que ajudou, assim, por ter viralizado, foi uma coisa que eu perdi até o controle, assim, de mais de não sei quantos mil comentários, então eu não conseguia nem ler tudo. Mas aí você vai ler e fala, caramba, olha como é que a música bateu pra essa pessoa aqui, eu nunca ia imaginar que era essa forma aqui que ela ia ajudar, mas ajudou de alguma forma. Então, pra mim, a missão tá cumprida ali, sabe? Então tem esse poder mesmo de ficar aos olhos da pessoa que tá ouvindo ali, definir o que ela quer sentir daquilo, né? Legal. E além, então, de vem aí o seu álbum, que mais que projetos futuros, próximos, que você pode contar pra gente? Tem esse show semana que vem. Mas tá possivelmente muito já feliz. passou o show, então aí, pois não tem problema, fique atento. Fique atento aí. Irei lá, então, registrar para um compromisso. Eu vou lá entrevistar você, a Luísa e a Ada. Pronto, também. vai mesmo. Dia 28. Só chegar lá, fala com a Fernanda que ela libera ela pra você entrar. Eu e o Rony estamos tentando tocar em Portugal, que tem um festival lá em Portugal que ele abre uma seletiva por votação e por júri técnico. Então a gente está pedindo voto. Se a gente passar, a gente vai ter que dar um jeito de financiar também, que eu não sei ainda como. Mas pode ser que tenha essa novidade aí em breve, da gente conseguir levar esse show nosso para fora do Brasil. Seria um sonho. Dia 31 de outubro também, dia de Halloween, a gente vai tocar. Será que eu posso falar já disso? Não sei. Pode, aí, acho que pode, agora né? já tá próximo. Então tá bom. Vamos tocar no Gasta Fest, que é o festival que a Gastação Infinita faz, que é uma banda daqui que movimenta demais o cenário. E a gente vai tocar na edição de Halloween deles. Então, provavelmente a gente vai tocar tudo fantasiado, fazer uma maluquice lá no palco. Então, tem esse show também no dia 31 de outubro. E a minha intenção depois é focar 100% na produção do disco. Então, provavelmente, a não ser que alguma oportunidade muito pontual ali apareça, de algum show, alguma coisa que eu não posso negar, mas eu não vou ativamente procurar muita coisa, porque provavelmente com um disco vai surgir um show novo, vai surgir tudo novo, assim. Então, o meu foco vai ser em me concentrar em produzir esse disco. Eu sigo tocando, eu faço barzinhos, né? Eu toco também em alguns lugares, assim, mas pro show autoral provavelmente vai ter essa pausa para a produção do disco. E aí depois, com certeza, vai vir muita novidade junto com esse show novo, junto com essas músicas novas, para poder a gente estar junto de novo. E quem quer, então, acompanhar você, saber da sua agenda, do seu trabalho, faz como? Rede social, eu tô sempre lá falando, perturbando, @cantavitu. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de fazer vídeo, às vezes, falando de coisas que o artista não fala. Eu não tenho essa coisa de low profile, não. Eu sou até high profile demais. Mas é @cantavitu, tanto no TikTok quanto no Instagram. Lá eu ponho sempre agenda, ponho novidade, posto besteira também. Pode acompanhar sempre por lá. Mas eu quero agradecer demais a sua participação. Já vou deixar também linkado aqui nas nossas redes sociais e também na descrição aqui as suas redes sociais para a pessoa seguir, saber da agenda, ficar acompanhando, também marcar o perfil do Rodrigo Amarante e também do Tim Verdade. Fala, galera. Igual aqui, ó, o Canto Vitu também fazer uma participação com vocês. Muito obrigado. Obrigado demais, viu? Você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, já sabe, né? Você comenta aqui embaixo, se inscreve, curte, compartilha. Vamos ajudar o algoritmo a compartilhar mais assuntos assim para mais pessoas. É verdade. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Foi um prazer. Valeu, Bernardo.